Então tá, vamos lá, é mais um novamente na área, parte da nossa live, o Cotidianamente, que vai ao ar segundas, quartas e sextas no canal do YouTube da Casa da Rocha Guarulhos. A gente tem esse momento em que a gente para estudar alguma coisa. O que é que nós estamos estudando? O que é que nós estamos lendo juntos, eu diria? É esse livro aí, ó. Engolidos pela Cultura Pop. Steve Turner arrebenta com esse livro, ensina muita coisa legal pra gente, e a proposta é justamente essa, né? De uma leitura que vai acontecendo junto com o pessoal que participa aqui da live. Se você porventura tiver o livro, né? Ótimo, pode participar com a gente lendo junto, enfim, de alguma maneira interagindo aqui com a gente, né? Caso isso não seja a tua realidade, bora, vamos juntos aqui. Deixa eu colocar na tela o resumo do capítulo 4 para a gente se lembrar junto aqui sobre o que nós já conversamos. Esse é um capítulo que fala sobre cinema, filmes, é isso aí. A arte cinematográfica chama Steve Turner esse capítulo, a história das histórias. Nós já falamos sobre todos esses pontos que eu vou colocar aqui, que todos gostam de um bom filme, é verdade, que os filmes fortalecem um ponto em comum, ou seja, eles têm a capacidade de atingir muita gente e levar muita gente a um ponto em comum, isso é bem bacana, não é? Aprendemos também, junto com Steve Turner, o poder de uma história. E ele faz alguns links muito bacanas com a Bíblia, tudo isso foi conversado aqui nas outras lives, nos outros papos aqui no Novamente. Ele falou bastante sobre a jornada dos heróis, o quanto isso faz parte do cinema, porque na verdade faz parte da vida da gente, né? Tanto essa coisa da história quanto essa coisa dos heróis é o que nós gostamos, é o que nós esperamos, porque isso faz parte da nossa própria existência. E o Steve Turner faz um link muito bacana com o próprio cinema, trazendo isso pra gente de uma forma muito inteligente. Ele fala sobre o quanto nós gostamos de um filme que tem um aspecto da redenção, porque nós também esperamos isso. Não é? Filmes em que o mocinho ganha, filmes em que há uma superação, o filme geralmente começa, aparece um drama, aí aquele super-herói ou aquele personagem, ele se fortalece, cresce, passa por cima das dificuldades. Ontem mesmo, depois de voltar da casa, comemos uma pizza aqui em casa, assisti um filme junto com a Ana chamado O Rei. Um filme muito bom, um filme sobre o reinado de Luís Henrique, rei da Inglaterra no século XV, e o diretor traz uma ideia melancólica do reinado, o peso do reinado. Muito interessante o filme, e no final ele se redime, aquela coisa toda, né? Então a gente continua conversando sobre esses assuntos, agora trazendo pontos também bastante interessantes para nós. O Steve Turner fala sobre realismo cristão, ou seja, como é que a gente lida com a sétima arte, como é que a gente produz, como é que a gente assiste, como é que a gente lida com essa coisa toda. Bem, ele começa dizendo o seguinte, que o realismo cristão entende que nem todas as pessoas vivem uma história de redenção, que nem todos vivem um caminho para a glória. E é verdade, né? A realidade do Evangelho traz isso para nós. Nós, diferente das produções de cinema, nós entendemos que nem todo mundo vai se dar bem na vida, que nem todo mundo vai superar suas dificuldades e que a vida é difícil mesmo, não é? Ou seja, nós não devemos fingir que tudo tem um final feliz. A gente sabe que não, mas o realismo não cristão frequentemente faz isso. Ele está querendo dizer o seguinte, que a gente tem que observar o cinema a partir dos óculos, a partir da cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã já nos ensinou, nem tudo na vida acaba fácil.
mas o cinema sempre procura esse caminho, então a gente tem que tomar cuidado, né? No sentido de não deixarmos que isso se torne algo relevante para nós, porque sabemos que a história da vida das pessoas não é assim. Aí o autor cita Shakespeare, que apresenta uma frase muito forte. Shakespeare, que é quem? É um autor, não é? É alguém que compõe, que escreve, ele é um roteirista e tudo mais. Shakespeare disse assim: a vida é uma piada de mau gosto, contada por um idiota, cheia de sons e de fúria, sem sentido algum. Então Shakespeare enxerga que a vida não é assim, mas muitas vezes a produção cinematográfica não vai por esse caminho. Inclusive, diz o Steve Turner, que alguns filmes, porque os diretores percebem a vida sem sentido, eles levam isso para dentro das suas produções, para dentro dos seus filmes. Então ele diz assim, alguns filmes terminam sem sentido. Por quê? Porque a direção acha que a vida é assim. Então, por exemplo, ele cita o Stanley Kubrick. Esse cara é um cara muito famoso, né? Ele foi diretor de Doutor Fantástico, de Laranja Mecânica, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e ele diz o seguinte, o Stanley Kubrick: o mais aterrorizante sobre o universo não é que ele é hostil, mas que é imparcial. Por mais que a escuridão seja vasta, precisamos providenciar a nossa própria luz. Então Stanley Kubrick também carrega um quê de gente mal resolvida na sua existência. Muitas vezes as suas produções são assim. Aí o Steve Turner vai para um outro caminho interessante, que é a redenção confusa, ele chama assim essa parte do capítulo. O realismo cristão, diz ele, também entende que muitas histórias de redenção acontecem de forma imprevista. O que ele quer dizer com isso? Que nós, às vezes, colocamos um ideal de redenção. O fulano experimentou todas as porcarias da vida, aí um dia, quando ele estava lá na sarjeta, ele foi iluminado pela graça de Jesus, se converteu e virou uma pessoa muito boa, transformada. O Steve Turner está dizendo uma verdade, nem sempre as coisas acontecem assim. Ele até cita 1 Coríntios 3,15, onde Paulo diz: contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo está falando da salvação, ele fala, tem alguns que vão escapar na última hora. Ou seja, aquele roteiro de salvação é uma coisa que a gente não deve entender como algo programado. Por quê? Porque existem filmes, diz ele, que retratam essa realidade de uma salvação não ortodoxa, mas que é confusa aos nossos padrões. Ou seja, o Steve Turner está chamando a nossa atenção para observarmos a arte não da maneira quadradinha que a gente às vezes aprende. Não é? A arte ela fala de um jeito que às vezes não é o ortodoxo que a gente está acostumado, mas não é mentira. Não é um engano. Está falando sobre salvações, redenções, digamos assim, é melhor a palavra usada aqui por ele, que não são aquelas redenções que nós estamos acostumados e programados, né? Há pessoas que só querem ver o filme que é positivo, filmes positivos, e se esquecem que a vida não é assim. Então o autor está nos desafiando a assistir tipos de filmes diferentes, dramas, né? Coisas que nos impactam, que mexem com a gente, e ali a gente fazer aquele exercício de observação a partir dos óculos do Evangelho. Diz ele também que mesmo diante do negativo, como acontece na Bíblia, percebemos a graça divina, e é verdade o que o autor está dizendo aqui. A Bíblia tem histórias difíceis, né? A Bíblia tem histórias desafiadoras. A Bíblia apresenta histórias de violência, de estupro, de morte de inocentes. É que a gente às vezes não percebe isso, mas a Bíblia também nos mostra isso. Parte do plano redentivo de Deus. Não, bem diferente do que a gente está acostumado, mas até o próprio texto bíblico nos leva para esse caminho. E ele cita o livro de Eclesiastes, que é um livro cheio de ceticismo, cheio de frustrações, que nos leva a buscar um sentido para a vida. E assim são alguns filmes, ele está dizendo. Alguns filmes
Eles não têm aquele caminho bonitinho que a gente está acostumado, mas eles falam conosco e muitas vezes, ao apresentar a dureza da vida, ao apresentar a miséria, a dor, a dificuldade, esses filmes nos levam para o outro lado, para a graça, nos levam para o sentido da vida que nós conhecemos. Ele cita aqui alguns livros, alguns filmes como Colateral, O Livro de Eli e O Silêncio, de Ingmar Bergman. Eu só conheço o livro de Eli, que é um filme meio assim mesmo, né? Meio forte, mas que leva a gente para um caminho de reflexão. Ou seja, às vezes a arte feita por não cristãos mostra a vida, mostra como a vida é fútil e sem sentido, o que nos faz ir ao sentido oposto, quando a gente diz, não pode ser assim. Eu penso que filmes, por exemplo, ligados ao Holocausto, por exemplo, a Lista de Schindler, né? Esses dias eu vi várias postagens sobre esse filme. Eu não sei se foi aniversário de alguma coisa, se foi algum evento comemorativo, ou relembrando, melhor dizendo, não dá para comemorar o Holocausto, mas relembrando o Holocausto. E é um filme triste, né? É um filme triste, onde você se depara com a miséria humana, a violência gratuita, a falta de amor à vida, tudo de mal. Foi o que nós conseguimos, como seres humanos, viver no Holocausto, e a arte que brota desse episódio só pode